Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez fazendo uma tentativa de postar vídeos com uma certa frequência, mas não tem sido fácil. Meu tempo é muito escasso e fica difícil de eu parar para colocar alguma coisa é, em vídeo. Eu vou tentar me organizar um pouco, até no sentido de colocar mais coisas, tanto no meu blog, conversasalventos.blogspot.com, é, e nas páginas do Facebook que eu tenho também, e aqui no YouTube, postando alguma coisa. Bom, eu queria hoje falar um pouco sobre algumas leituras que eu fiz, então algumas sugestões de leituras. É, eu leio muita coisa assim em paralelo, então é, muita coisa decorrente daquilo que eu estou trabalhando, muita coisa decorrente daquilo que eu tenho que pesquisar. Mas eu leio muito de tudo, assim. Eu gosto muito de quadrinhos e acho que cada forma literária ela tem uma característica própria de como atingir o leitor. Eu queria indicar alguns livros e quadrinhos. Eu vou começar pelos quadrinhos dos que eu li nas últimas semanas. Uh, O último que eu li é o Dois Irmãos, né? É, ele é um quadrinho baseado na obra do Milton Ratum. Eu não conhecia esse livro, do mesmo título, né? Dois Irmãos. É, ah, Escrito e o desenho feito por Fábio Mono e Gabriel Bá. E é uma história muito boa. Ela não é uma história com um ritmo, né, muito forte, mas é uma história que os desenhistas e adaptadores conseguiram captar o sentido mais profundo da obra. Eu fiquei muito curioso em ler o material original, né, o livro Dois Irmãos. Mas o quadrinho ele é fantástico, assim, eu gostei muito, né, dessa leitura. É, Aqui há um exemplo do, do material aqui, né, da publicação, né, preto e branco, se não me engano isso aqui é um Kim, e ela é de uma profundidade muito interessante, ela toca realmente o drama dos dois irmãos, da família, muito bem contado. Então aqui fica uma sugestão de um quadrinho muito interessante. Outro é o Git Brothers, é, baseado numa história real sobre a formação de grupos, de gangues, né, no Bronx, e especificamente em cima do fundador da Get Brothers. É muito interessante para você entender e conhecer um pouco mais sobre a Nova York da década de 70, o Bronx, o que era a realidade naquele momento. E é muito interessante, às vezes a gente não tem noção do que era aquele bairro, né, completamente é, assim desprovido de qualquer olhar do interesse público. Uma Get Down, acho que é uma série que está saindo na Netflix também que vai tratar bem desse período também. Eu comecei a assistir, a série não me pegou ainda, é o primeiro, eu não lembro exatamente o nome, mas o primeiro episódio ele é muito longo, então eu assisti assim um pouco espaçado, ainda não terminei o primeiro episódio, mas ele não me capturou. Mas enfim, talvez eu dê mais uma chance. Mas ele trata do mesmo período, do Bronx, naquele momento, na década de 70, por ali. Outro que eu já li já faz algum tempo é O Árabe do Futuro. O Árabe do Futuro, também um quadrinho que vai contar a história do autor. Aqui é como se fosse uma autobiografia
do momento que ele viveu é, na Arábia, no Oriente Médio. Esse período aqui se passa entre 78 e 84, e é muito interessante para entender um pouco a realidade daquilo que estava acontecendo nesse momento histórico, principalmente o reflexo que isso havia na população, a interpretação que isso havia, como que é a realidade desses países. E o quadrinho consegue passar essa realidade de forma muito interessante. E novamente, nós realmente desconhecemos algumas características, né, da história do Oriente, e o que isso implica uh, na realidade atual. Então fica aí, essa aqui, né, uma boa leitura. A história verdadeira do menino louro e sua família na Líbia de Gaddafi e na Síria de Al-Assad. Essas são as indicações de quadrinhos, um quadrinho mais com substância, né? São livros em que ele tem uma história por trás que traz muita reflexão. Outras literaturas na área de teologia, eu sugiro a leitura do Ética da Esperança, do Jürgen Moltmann. Aqui o Moltmann vai tratar toda a sua teologia da esperança, a partir de alguns prismas em que ele vai abordar diretamente a sua concepção com relação à ética da vida, à escatologia e à ética, a, a própria questão da relacionamento com a natureza, na idade da terra, ecologia, ética ecológica, ética da paz justa. Então, são vários aspectos que o Moltmann traz aqui como reflexão. Não é um livro longo, ele tem 300 páginas. Tem algumas páginas aqui que eu já marquei porque eu estou estudando o livro, né? Então tem áreas que me interessam, como justiça, questão da natureza, e o Moltmann traz bastante informação e reflexão a respeito disso. É da editora Vozes, Ética da Esperança. Um outro livro mais na área de aprendizagem e organizacional é o do Peter Singh, né? Peter Singh, A Quinta Disciplina. Não é um livro tão novo, mas ele é um livro um pouco extenso, tem 500 páginas, mas ele faz assim uma apresentação muito interessante sobre a questão do conhecimento, do desenvolvimento do conhecer, do conhecimento da organização. Então ele vai trabalhar uns aspectos aqui muito interessantes para a autodisciplina, inclusive. E o texto na contracapa diz: à medida que o mundo se torna mais interconectado e os negócios se tornam mais complexos e dinâmicos, será mais fácil aprender no trabalho. Não basta ter uma única pessoa aprendendo pela empresa. Simplesmente não é mais possível encontrar soluções da alta gerência e fazer com que todos os outros sigam as ordens do grande estrategista. Então ele trata a organização como um organismo vivo e que o seu conjunto é que traz o conhecimento. Isso é algo que realmente tem que ser observado pelas grandes empresas, porque muitas vezes se ignora, né, o conhecimento daqueles que estão na linha de produção, na linha direta, né, como se poderia dizer, na frente de batalha, e aquela visão que o alto empresário, que a alta gerência tem do processo administrativo, às vezes, por vezes, ela não bate com a realidade da empresa. E aí fica a diretoria, a gerência, discorrendo sobre algo que não existe e que não acontece na prática. Quinta Disciplina é uma leitura muito interessante. E um livro que saiu recentemente aqui no Brasil
é um livro antigo na área de bioética, mas não existia uma versão em português, e é o livro fundamental para quem estuda bioética, para quem tem interesse na bioética, porque é onde surge de uma forma mais estruturada o termo bioética. Não é a invenção do termo aqui, a invenção ela é mais antiga, mas a partir daqui, da década de 70, é que esse termo ele começa a ser utilizado de uma forma mais ampla. E é do Van Potter, Bioética, Ponte para o Futuro. Essa é uma grande obra que faltava na área de bioética, uma obra histórica e assim, extremamente necessária para quem se dedica nessa área. Eu já estou lendo, é muito bom, muito interessante. Não perdeu a sua contextualização, é uma obra da década de 70, mas as reflexões que o Potter traz aqui é algo completamente contemporâneo. Não ficou marcado pelo tempo. É claro que algumas questões são datadas, mas a reflexão ela ultrapassa a datação histórica. Ela quase chega a ser atemporal porque são problemas na área do desenvolvimento tecnológico, dos aspectos do desenvolvimento humano que sempre vão estar na pauta da reflexão da bioética. Então, a bioética ponte para o futuro, com o prefácio do bioeticista Léo Pessini. Tive a honra de ter o Léo Pessini na minha banca de defesa do mestrado. E aqui também esse livro é um trabalho para trazer esse livro pro Brasil. É um trabalho também muito importante que é realizado pelo meu orientador no mestrado, Arnold Canizaro. Ele é o atual presidente da SBB, Sociedade Bioética do Brasil, aqui na seção do Paraná. E ele foi meu orientador na minha tese do mestrado, na minha dissertação do mestrado, que eu trabalhei na área de biologia sintética. Então é também um trabalho dele a possibilidade desse livro estar sendo publicado no Brasil. Fica aí algumas pequenas dicas nesse breve vídeo que até passou um pouco do tempo. Diga o que você achou, o que você gostaria de ler esse material, se você já leu, se você tem interesse. Deixe sua opinião, faça alguma crítica, alguma pergunta, algum posicionamento, para que nós possamos debater aí nas mensagens. Ok? Um grande abraço e até a próxima.